Bate-papo. Recebendo nesta manhã de quarta-feira aqui na Rádio Independente, Renan dos Santos, fundador e coordenador do Movimento Brasil Livre, o MBL, presidente do Partido Missão e pré-candidato à presidência da República. A gente vai falar um pouquinho sobre a visita dele aqui ao Estado, principalmente ao Vale do Taquari, também um pouquinho do plano de governo, e teve uma pesquisa que foi divulgada agora, nas últimas horas, no começo da manhã de quarta-feira, uma pesquisa da Atlas, que dá um percentual interessante aqui em relação ao crescimento do Renan Santos nessas últimas pesquisas. Lula ainda na primeira colocação, 46,3% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro 36,6% e Renan Santos, Missão, com 7,8%. Depois aparecem Caiado, do PSD, com 2,9%, Zema, do Novo, com 2% e Joaquim Barbosa, com 1%. Renan, que bom conversar contigo aqui na Rádio Independente. Muito bom dia. Bom dia, uma honra estar aqui com vocês, um prazer estar falando com vocês aqui com a cidade também. Vamos que vamos. Dia muito bom, adorei a pesquisa. Que bom. Bom dia, prazer recebê-lo aqui. Pré-candidato, a gente começa aproveitando a tua vinda ao Rio Grande do Sul, ao Vale do Taquari, a tua visita aqui na casa, para que tu possa te apresentar para a nossa audiência e contar um pouquinho do teu histórico. Obviamente a gente fez isso, mas a gente gostaria de te ouvir. Maravilhoso. Bom, eu tenho 42 anos, eu nasci em São Paulo, uma família de classe média. Meu pai é advogado, minha mãe psicóloga, bairro da Moca. Era um garoto que tirava notas altas na escola. Se tivesse nota baixa, minha mãe me batia, que era ótimo. Eu achei esse método funcional. Graças a ela, eu passei na Faculdade de Direito da USP. Aprendi a fazer política ali. Sempre fui uma pessoa muito mais inclinada ao campo da direita. Não por conta de moralismo, porque hoje as pessoas confundem ser de direita com moralismo, mas com uma ideia de que lei, ordem, hierarquia, planejamento, uma ideia de nação são coisas boas e não necessariamente coisas ruins. E na faculdade você acaba aprendendo o caminho errado, como eu vejo, né? Você é levado para uma outra perspectiva e arrumei muita briga com os professores. O professor queria organizar greve de estudante, eu arrumava briga com o professor, arrumava briga com os estudantes. E eu sempre fui uma pessoa meio pontuda nesse sentido. Ao mesmo tempo quis largar a faculdade, quis começar a empreender, quis trabalhar, trabalhei com vários, fui de projetista de luminárias a vendedor, trabalhei com RH, trabalhei com financeiro, trabalhei com vendas. Fui, nesse período, empresário, proprietário de uma fábrica que eu trabalhava, que estava com recuperação. E até o momento que vem as manifestações de 2013, essas manifestações me despertam novamente aquela sensação que eu tinha quando eu estava na faculdade de preciso fazer alguma coisa para mudar o Brasil. E aí eu lidero uma dessas manifestações, monto aquilo que ficou conhecido como Movimento Brasil Livre, e a gente coordena toda a campanha de derrubada do governo Dilma Rousseff, tanto nas ruas quanto no Congresso Nacional, o que já me deu muita experiência política, lidar com deputados, lidar com senadores, lidar com presidentes de partido. Vencemos a Dilma, ajudamos a época a Operação Lava Jato, e isso acaba redundando na eleição de uma figura que eu já achava complicada, que era o Bolsonaro. Não me dava bem com o Bolsonaro, não apoiei o governo Bolsonaro, fomos muito atacados por conta disso, fomos alvos de cancelamento. E com o Bolsonaro erra a ponto do Lula voltar, e aí quando a gente percebe que não adianta a gente ficar só tacando pedra em um, tacando pedra no outro o tempo todo, a gente falou, precisamos de um partido político. Lidera a montagem de um partido político, sou o presidente desse partido, o Partido Missão. O partido tem 7 meses de vida, apareceu hoje nessa mesma pesquisa Atlas como o terceiro partido favorito dos brasileiros, já com 7,3% da preferência do eleitor brasileiro, que é um tanto quanto assustador. Imagina, em 7 meses, a gente já tem 1/3 da preferência do partido do Bolsonaro, que é o PL. E aí, com base nisso, estamos no jogo e eu quero tornar meu país um dos 5 países mais importantes do mundo, quero devastar o crime organizado e tô aqui para trocar ideia. Fala um pouquinho, Renan, da estrutura do teu partido, que é um partido muito novo, muito jovem. Explica pra gente, a gente vê aqui fora, no aquário que a gente fala da Rádio Independente, muitos jovens, e tu é um candidato muito jovem também. Sim, é natural, porque nós formamos o grupo com ativistas e com pessoas com uma perspectiva diferente do Brasil. Eu acho que um dos muitos problemas que o Brasil tem é um problema geracional. O Brasil vive o que a gente chama de gerontocracia, que é o governo das pessoas mais velhas. Hoje, quem manda em tudo no Brasil são pessoas com uma cabeça lá dos anos 60, cabeça dos anos 70. São essas pessoas que comandam as grandes empresas, são as pessoas que comandam o judiciário, são as pessoas que comandam até a nossa cultura. Para você fazer uma música no Brasil, você tem que... olha o Chico Buarque, o Caetano... Isso já foi. Então a gente está muito preso nessas gerações antigas, tem uma visão errada de Brasil. Então a gente não está se adaptando a novas tecnologias, a uma nova perspectiva diferente. Por exemplo, as gerações mais velhas falam assim, o grande problema do Brasil é a desigualdade, aí quer colocar uma eterna culpa na gente. Não, se eu vou abrir uma empresa, não a desigualdade, não. As mais novas não querem saber disso. As mais novas querem que o meu país dê certo.
As mais velhas, não, se você for pra cima de um bandido, veja, o bandido ele foi alvo da desigualdade social. Não, eu só quero acabar com a bandidagem. As gerações mais novas são muito mais práticas. E a gente representa um pouco essa praticidade, essa vontade de fazer as coisas acontecerem. Se nós olharmos para o teu plano de ação, para a tua campanha, quais serão os pilares? O que a gente conta para a nossa audiência que eleito, essas são as principais bandeiras? Tornar o Brasil um lugar seguro para andar. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito simples, que se eu conseguir cumprir num ano de mandato, o Brasil já vai estar bem melhor. É um ciclo. O ciclo é, se o cidadão brasileiro conseguir comprar um celular bom, funcional, que ele vai poder usar para trabalhar, sem precisar se endividar, como hoje ele precisa se endividar, e ele conseguir andar na rua nesse celular e voltar da casa dele, homem ou mulher, numa boa, significa que a gente já está tranquilo. Significa que eu destruí o crime organizado, significa que as pessoas estão seguras andando nas ruas, significa que elas vão poder viver num país em que a dívida que elas precisam adquirir para poder viver não será mais necessária, que os juros estarão mais baixos, que os impostos estarão mais baixos, que a atividade econômica está quente, que o crime organizado e desorganizado também foi destruído. Ou seja, resolver a questão econômica e resolver a questão da segurança são os dois pontos fundamentais de qualquer presidente que se preze. Tá? E esses dois assuntos são assuntos centrais que a gente vai precisar resolver e rápido, logo no primeiro ano do mandato. Tem como resolver no primeiro ano, Óbvio, Renan? óbvio que tem. Óbvio que tem. E como a gente faz? Primeira coisa, por isso é bom ter um plano de ação. Eu já tenho protocolado a PEC do equilíbrio fiscal, já foi protocolado pelo nosso deputado federal aqui em Cataguiri, que é uma PEC que economiza 3,3 trilhões em 10 anos. O problema do Brasil é um problema que é um estado que gasta demais. Juros é alto porque a gente gasta demais, impostos são altos porque a gente gasta demais, desigualdade é alta porque o estado gasta demais. E ele gasta muito e muito mal. Tanto que a gente gasta muito em educação. As pessoas acham no Brasil, ai meu Deus, e a educação, a gente gasta mais do que a maior parte dos países da OCDE. Só que a gente tem crianças analfabetas funcionais, ou seja, é um problema de gestão, problema de capital humano mesmo. Saúde, também gastamos muito com saúde e o SUS nos atende, vamos dizer, bem distante daquilo que a gente imagina. Então, há um problema de gestão e há um problema de despesa. Vamos resolver primeiro o campo da despesa. Resolver o campo da despesa, a gente vai poder baixar juros, a gente vai poder baixar a alíquota de impostos. Paralelamente, o trabalho de destruição daquilo que a gente chama de crime organizado, porque todo o crime que atinge vocês, aqui no Rio Grande do Sul, é menos do que outros estados. É maior na região metropolitana, mas é menos do que outros estados. Mas o roubo de celular é vinculado no fim do dia a uma facção criminosa que vai fazer a receptação e vai mandar o celular para fora. O roubo de carro, mesma coisa. O roubo de uma moto, mesma coisa. Os crimes violentos, eles estão todos correlacionados às facções. Nós precisamos ter uma legislação especial voltada para facções. Nós precisamos reocupar as áreas que foram tomadas pelo crime organizado. Nós precisamos construir presídios, e aí eu faço essa provocação para quem está assistindo. Nós precisamos de mais presídios do que escolas. Já existe escola suficiente. A gente tem que melhorar as escolas e fazer elas funcionarem bem. E nós temos que fazer mais presídios, a gente tem que botar 300, 400 mil vagas novas em presídios para colocar para dentro todas essas pessoas que estão aterrorizando os brasileiros. Com lei e ordem, nós conseguimos fazer o número de homicídios cair muito, e preciso fazer no meu primeiro ano de mandato pelo menos 60, 70% dos homicídios caírem, e paralelamente, câmera na cidade, sistema de inteligência, aumento de penas, para fazer com que a polícia prenda um bandido e o bandido fique na cadeia. Em um ano eu preciso fazer isso. Essas duas medidas, elas trazem efeitos positivos, tanto na economia quanto no combate ao crime, já no primeiro ano. Renan, como é que tu diminui a máquina pública na medida que a gente enxerga o Centrão tendo um comportamento muito semelhante há décadas? Como é que tu vai combater a atuação, o modelo de atuação do Centrão, do modelo político do Centrão no Brasil? Quando a gente estuda o Centrão e o comportamento de parasita que ele tem, a gente percebe alguns elementos interessantes. Ele vai parasitando o corpo do Estado até o corpo do Estado quase morrer. Quando ele está prestes a morrer, o Centrão aceita que reformas sejam feitas. Plano Real foi isso. Depois as reformas do governo Temer foram isso. A própria reforma da Previdência durante o governo Bolsonaro foram isso. O próprio Centrão olha e fala, olha, eu acho que eu suguei demais. Porque eles vivem, eles são parasitas, eles precisam do hospedeiro. E hoje o hospedeiro está morrendo. O Estado brasileiro, o endividamento que ele tá gigantesco. Os juros já estão num nível estratosférico. Há uma perspectiva da gente não conseguir pagar as despesas obrigatórias em até 2 anos. Então o próprio Centrão sabe da necessidade de fazer essas reformas. Nós vamos precisar atuar com essas reformas e aí nós vamos precisar reduzir o problema chamado Centrão. O Centrão só existe porque lugares pequenos, cidades pequenas ao redor do Brasil, são muito pobres, não têm atividade econômica e elas dependem da política para poder sobreviver. É por isso que as pessoas muito pobres no Nordeste votam no Lula para presidente, porque o Lula vai dar o Vale Gás, o Bolsa Família, a energia elétrica, e votam num deputado no cara do Centrão. Eles não votam no cara do PT para deputado. O povo no Nordeste, o povo na região Norte, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, em algumas cidades menores, eles fazem esse combo, que é o combo do assistencialismo. O político do Centrão, portanto, ele depende das pessoas muito pobres, das pessoas dependendo de assistência. O que nós vamos criar nesse sentido são frentes de trabalho nos municípios mais humildes do Brasil para fazer as pessoas saírem desse circuito de dependência e entrarem no circuito de trabalho.
Vai ser um trabalho muito grande, eu posso explicar de maneira extensiva, não sei se a gente pode ter tempo. Eu até faria essa pergunta, como que a gente resolve esse público, esse eleitor pobre que o senhor se refere, como que a gente resolve essa necessidade de assistência? Atividade econômica e atividade econômica. Não existe como, vamos dizer, sustentar cidades inteiras em que mais da metade, às vezes 70% da população não é economicamente ativa. Ela vive na prática de auxílios do governo, um bico que a pessoa eventualmente faz, ou um emprego de um parente na prefeitura. Eu rodei o Maranhão inteiro, eu rodei o Ceará inteiro, eu rodei o Rio Grande do Norte inteiro. Esta é a regra, esta não é a exceção nesses lugares. E em quem essas figuras votam? No Lula e num político do Centrão. O político do Centrão, ele, com a emenda, ele faz a política de compra de votos junto com os vereadores dele, com os prefeitos dele. Ele consegue trazer as pessoas como apaniguados atuando para trabalhar para ele. Se eu tenho a atividade econômica, a pessoa não precisa disso. É por isso que numa cidade, por exemplo, do interior, aqui do Rio Grande do Sul, vamos dar um exemplo, estava lá em Santa Cruz do Sul, a maior parte das pessoas não precisa de favores do governo. Vai ser uma pequena parcela das pessoas que vão precisar de um vereador para sobreviver, para comprar um pneu que furou do carro. Que isso no Nordeste é regra. Por quê? Porque tem atividade econômica nas cidades menores, aqui no Rio Grande do Sul. São Paulo, então, nem se fala, o interior inteiro é desenvolvido. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma política séria de aumento de atividade econômica, levar o agro organizado, né, o agro desenvolvido, onde ele chega, ele acaba com essa política de dependência, porque as pessoas começam a arrumar empregos conexos ao universo do agro. Eu preciso levar a atividade industrial e eu preciso levar, inclusive, frentes de trabalho. Então, às vezes, pequenos municípios do Maranhão não têm vias de saída da cidade, porque está tudo esburacado. Vamos fazer pavimentação, vamos aumentar o investimento em infraestrutura em parceria com as prefeituras, vamos obrigar o prefeito a ter como meta aumentar a atividade econômica no município, atraindo pequenas empresas, fazendo políticas de incentivo para isso. Ou seja, precisa ter atividade econômica. Quanto mais atividade econômica, menos poder para o Centrão. Isso não resolve no curto prazo. No curto prazo, para eu passar minhas reformas, eu vou ter que sentar, infelizmente, com esse bando de bandido que a população vai eleger, porque eu volto a repetir, o brasileiro é viciado em votar em bandido. O brasileiro adora ver um ladrão e falar, não, deixa eu botar esse cara num cargo público urgente. A tara que o brasileiro tem. Só que ao longo do processo, a gente vai conseguir criar um sistema que altere essa dinâmica de, vamos dizer, de poder do Centrão. Que é o que a gente precisa fazer. Os programas sociais são eliminados do teu projeto de governo ou tu continua com parte dele? Como é que vai ser num primeiro momento? Tu explicaste antes a questão da segurança pública, como é que tu vai dar a sequência, a vazão, a orquestração para diminuir? E no assistencialismo, como é que atende essa parte importante da população? Eu vi um concorrente meu, Flávio Bolsonaro, falando que o Bolsa Família é muito bom, que virou um direito adquirido. Me dá arrepio, porque ele tem eleitorados aqui, eleitorado dele, boa parte dele aqui no Sul. E aqui no Sul, o pessoal não é muito chegado nisso, o pessoal trabalhador. Fico assustado em ver que a política dele é a mesma política populista do Lula. Né? Eu sou contra ter um país em que as pessoas precisam viver de assistencialismo. Vamos começar um a um. O Pé de Meia, um programa populista para comprar votos de jovem tocado pela Tabata Amaral e pelo governo Lula. Eu vou acabar com o Pé de Meia. O prêmio que eu vou dar para os estudantes é estudante que tiver as notas mais altas nos provões que o governo federal vai fazer, ele e a família dele ganham um prêmio. E os melhores desses alunos eu vou dar bolsa de estudo nas melhores escolas da região para não precisar mais de sistema de cotas. Ou seja, o aluno da escola pública vai poder estudar na melhor escola e disputar em nível de igualdade com os alunos das escolas privadas, porque ele vai estudar numa escola privada. 2, Bolsa Família. Homens em condição de trabalhar e mulheres solteiras em condição de trabalhar, vai ser oferecido a eles participação nessas frentes de trabalho. Vamos ralar. Vou botar 3 vezes por semana aqui, vamos ter atividades no seu município. Atividades de pavimentação, de instalação de energia elétrica, de limpeza pública. Vamos botar todo mundo para atuar. Mulheres que estão numa situação em que elas têm filhos, elas precisam cuidar da família e não tem um marido próximo, como é a regra na maior parte dos lugares humildes no Brasil, ou seja, o pai ausente, o pai vagabundo que engravida e não ajuda, essa mulher precisa do Bolsa Família. Eu não vou tirar isso dela, de maneira alguma. Esses programas como Vale Gás e a energia elétrica que o Lula fez, isso será retirado. Hoje isso está caindo na conta de luz das pessoas e está caindo no preço do gás das pessoas e quem está pagando por isso não está aguentando mais. Não vai ter mais esse tipo de política populista tocada pelo Lula. Inclusive a conta de luz ano que vem para todo mundo vai aumentar de 16% a 20%. Para todos vocês, todo mundo aqui. O Lula não está avisando isso, porque ele está comprando votos dos mais pobres com essa política de vagabundo dele. Desculpa falar o termo aqui, mas é uma política de vagabundo mesmo. Então essas são políticas sociais que eu não vou manter. E as que eu vou manter sempre criando a porta de saída. Nós não podemos viver num país, e veja só, quem está me ouvindo precisa entender, em que 40% dos domicílios no Nordeste estão no Bolsa Família. 40%! Virou loucura. Eu não posso aceitar isso. Aí uma pessoa, eu vou dar um exemplo, um cara que é um entregador em São Paulo. O cara tem que trabalhar 7 dias por semana e ele mal consegue comer o que ele gostaria de comer num restaurante, comprar carne para a família dele. O cara está tendo que trabalhar por ele e por mais outros que estão parados. Não é correto. E aí os políticos dessas regiões mais pobres não se preocupam em gerar atividade econômica, porque são vagabundo, porque eles ganham dinheiro
tocando com emendas, pequenas obras que vão mantendo aquelas pessoas no circuito de dependência deles. Isso tem que acabar. Quem vai no estado como Pará, quem vai no estado como Maranhão e não vota cheio de ódio no coração do que vê, é uma pessoa que já perdeu o coração. Eu volto desses lugares com ódio. O que eu vi no Pará, o que eu vi nas famílias do Maranhão é assustador. E os brasileiros precisam conhecer essas histórias. Eu estou tentando fazer isso na minha campanha. Porque se eu não mostrar para os brasileiros o que está acontecendo, as pessoas vão achar que é normal pagar imposto como está pagando, pagar os juros no banco como está pagando. E não é normal. É assustador. E isso é culpa dessa classe política vagabunda e parasitária que tem na região norte e nordeste do Brasil. É a pior classe política que eu já vi no mundo. Eles são, vamos dizer, desculpa o termo aqui, é de uma escrotidão a existência desses caras, que as pessoas não têm ideia. É muito perverso. Pré-candidato Renan, e pensando em Rio Grande do Sul, nós aqui estamos, pré-candidato, há anos de forma exaustiva narrando nossos efeitos climáticos extremos, inclusive nós estamos hoje com um alerta vermelho para o Rio Grande do Sul, nós estamos em reconstrução contínua. Ontem a sessão da Câmara de Vereadores de Lajeado, por exemplo, pré-candidato, aprovou uma permuta para a construção de 56 moradias de famílias atingidas pela enchente. A gente ainda está fazendo isso, sabe? Busca dali, coloca ali para colocar as famílias de novo em lugares. Nós estamos, de novo em casas, né, em lares. Nós estamos ainda classificando zonas de arraste, nós estamos com bairros inteiros ainda devastados. O que a gente pensa? Claro que eu estou trazendo muito mais aqui para o Vale do Taquari, né, mas é uma região importantíssima do Rio Grande do Sul, o Vale do Taquari, quando a gente pensa em produção, em agro, em logística. O que o senhor nos conta aqui para o Rio Grande do Sul, para o Vale do Taquari, no seu plano de governo? Vamos lá, primeiro vamos entender o problema gaúcho. Né? O gaúcho prospera muito mais fora do Rio Grande do Sul do que no próprio Rio Grande do Sul. Repararam nisso? Onde eu vi sucesso no Maranhão, eu vi gaúcho. Onde eu vi sucesso na Bahia, eu vi gaúcho. Onde eu vi sucesso Mato Grosso, eu vi gaúcho. Rondônia é um estado de gaúchos. Os gaúchos, eles se expandem pelo Brasil e se desenvolvem. Região de Cascavel, lá no Paraná, mesma coisa. Agora, no próprio estado, isso não aconteceu e vocês estão quebrados, não conseguiram investir na própria infraestrutura, por exemplo, para se proteger de enchentes, porque o gaúcho tomou decisões políticas no Rio Grande do Sul assustadoramente ruins. Vocês foram governados pelo PT por mais de 20 anos e o PT estourou as contas públicas do estado. E essa é a verdade inconveniente sobre o Rio Grande do Sul. Povo altamente trabalhador, povo ordeiro, povo decente, boas cidades para se morar, só que na hora de votar o gaúcho é igual o maranhense. Votou um monte de gente do PT, o PT estourou as contas públicas, não só do estado, mas dos principais municípios. Porto Alegre estava com as contas estouradas, e agora vocês estão vivendo o rescaldo disso, que é quando vem uma enchente, vem uma crise climática, vocês não dispõem de estrutura financeira para conseguir, prever e impedir que aconteça, e 2, na hora que a crise acontece, vocês a contento conseguirem auxiliar as pessoas. Foi uma coisa muito ruim, porque olha o paradoxo, hoje, vocês mesmo, você está reclamando, Bruno, não há recursos para você conseguir ajudar a contento essas famílias a se realocarem. Ou pelo menos muito lento. É muito lento, mas você imagina que nesse instante o governo federal, ele suspendeu a cobrança da dívida do Rio Grande do Sul? Então, mesmo suspendendo a cobrança da dívida do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul não consegue ter dinheiro. Só que o Rio Grande do Sul não é o Maranhão, o Rio Grande do Sul não é o Pará, o Rio Grande do Sul, onde eu vou, tem atividade econômica. O que eu quero dizer do Rio Grande do Sul é escolhas políticas muito, muito ruins foram tomadas. Então esse para mim é o pano de fundo. E eu acho que o gaúcho já aprendeu isso. Acho que o gaúcho já está um pouco vacinado de que tomou decisões muito erradas ao longo das últimas décadas. E eu acho que o PT não volta ao poder aqui no estado, que é uma notícia boa. Agora, o que precisa se fazer? Com o apoio do governo federal. Como existe atividade econômica aqui, nós precisamos investir urgentemente em infraestrutura para escoamento de produção. Eu acho que os municípios do Rio Grande do Sul serão beneficiados pela nova reforma tributária, porque ao tributar no destino e não na origem, esses pequenos municípios no Rio Grande do Sul que exportam muito e que são penalizados pela Lei Candir vão começar a ficar com arrecadação. Eu acho que isso vai ajudar os municípios do Rio Grande do Sul. Então, veremos efeito positivo disso nos próximos 5 anos. Só que eu, como presidente da República, eu tenho que investir pesadamente em estrutura de estradas e rodagens, silos de armazenamento, ferrovia e porto. Ponto. O Rio Grande do Sul precisa disso, porque a atividade econômica já existe. Há também um trabalho muito pesado, a gente precisa colocar aqui, de sabotagem institucional que é feito a investimentos no Rio Grande do Sul. Tem investimento de uma empresa chilena que aconteceu aqui no estado, na casa dos 20 e poucos bilhões de reais, que foi impedido. Agora mesmo estão querendo instalar um data center em Eldorado, que é um dos lugares mais atingidos pelas chuvas. Ai não, é um absurdo, absurdo o quê? Um data center vai trazer emprego de qualidade. Estão fazendo um data center, acompanha agora lá em Fortaleza, no Ceará, o do TikTok, tocado pelo pessoal da Casa dos Ventos. Um negócio colossal. Empregos de 8, 9, 10, 15 mil reais, aos milhares de empregos sendo gerados, e o pessoal aqui no Rio Grande do Sul sabotando a instalação. Lembram da discussão antiga sobre a instalação da Ford, que teve nos anos 90, e o Rio Grande do Sul perdeu para a Bahia? É sempre isso, sempre tem uma classe política aqui sabotando a instalação de empresas no Rio Grande do Sul. Vocês têm capital humano de qualidade, o clima aqui é muito bom,
As pessoas são ordeiras, não tem motivo para a empresa não se instalar aqui. Mas o gaúcho parece assim, não instale nada aqui, por favor. Então, nós temos que quebrar com essa mentalidade de autossabotagem que existe aqui. E de sabotagem de órgãos governamentais. ICMBio, FUNAI, também fica impedindo fazer obra. Nós temos que tirar isso da frente. Isso eu vou fazer não só para o Rio Grande do Sul, mas para todos os outros estados do Brasil. E aí os resultados virão. Porque aqui o povo trabalha e existe atividade econômica. O que eu preciso fazer, por exemplo, no Pará e no Maranhão é muito mais difícil do que aqui. Aqui se eu der a infraestrutura e não deixar órgãos governamentais sabotarem vocês, e aí a própria população gaúcha, pelo amor de Deus, parar de se auto-sabotar, é questão de tempo até o Rio Grande do Sul voltar a crescer e crescer bem. Porque ele sempre foi o principal dos estados do Sul. Sempre foi o quarto estado brasileiro. Era São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Hoje tomou um banho do Paraná. Hoje as pessoas saem daqui para ir morar em Santa Catarina. Eu acho que isso é uma provocação válida para os gaúchos, para entender que, assim, ficaram com ideias erradas por muito tempo e ficaram para trás. Renan, voltando um pouquinho aqui em relação à pergunta da Aline sobre a tragédia que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul e a manutenção da dívida, mas a suspensão momentânea. Essa foi a medida adotada pelo governo federal. O senhor teria feito algo parecido, algo diferente? Como o senhor teria ou como o senhor vislumbra ter auxiliado o Rio Grande do Sul? Claro que a gente sabe que o dinheiro ainda continua sendo investido, manobrado pelo governo estadual. O que o senhor teria feito de diferente? De maneira muito clara, o governo federal brasileiro não faz reformas que gerem a capacidade de aumento do investimento dele. Ou seja, a partir do momento que o governo só gasta com custeio, com despesa alta, o governo federal e, por consequência, os governos estaduais não têm dinheiro para investir em nada. Então não conseguiram fazer investimento nas comportas, nas bombas para resolver aquela questão que gerou o desastre em si. A gente tem um fato dado. O presidente da República atual, naquele momento, não ligou para o assunto porque para ele gastar mais é bom. Esse é um problema geral. O meu governo, ou seja, se acontecesse no segundo ano do meu mandato, sei lá, em 2028, para ser claro, eu já teria capacidade de investimento. E já estaria olhando com parcerias público-privadas uma série de obras estruturantes, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros lugares que nós temos enchentes e dramas horrorosos. Teve uma enchente horrorosa e um deslizamento em Juiz de Fora, teve na Baixada Santista e na região praiana ali do litoral norte de São Paulo também. Angra dos Reis também já teve. Então, este tipo de coisa não pode acontecer. E as obras, para evitar isso, só vão acontecer se houver capacidade de investimento. E capacidade de investimento só acontece com obras, com corte de gasto do governo federal e diminuição de juros. Então, política fiscal conta e eu terei feito isso. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, suspensão do pagamento da dívida. Concordo, assim, essa medida precisava ter sido tomada. Eu não discordo em nenhum ponto. E ainda um outro elemento, que é o elemento mais perverso. Rio Grande do Sul, ele manda para o governo federal coisa de 51 bilhões em impostos. Ele recebe 13 bilhões. Olha a diferença. Vou dar o exemplo do Maranhão. Maranhão manda 6,6 por aí. Recebe 21. Hoje, o Rio Grande do Sul, ele é esfolado pelo Pacto Federativo. Esfolado. Nós, e isso não se resolve em curtíssimo prazo, nós vamos precisar entender que será preciso começar a obrigar os estados que estão menos produtivos a aumentar a atividade econômica para depender menos de arrecadação, e a gente vai rebalancear lentamente ao longo do tempo o recurso para o recurso ficar nos estados de origem. Não dá para São Paulo mandar 583 bilhões e receber 47. Não dá para o Rio Grande do Sul mandar 51 e receber 13. Não dá. Quando você está penalizando, você está punindo quem trabalha melhor. É como se eu tivesse uma empresa em que as pessoas que trabalham mais vão necessariamente receber menos. Olha, não, você performou muito bem esse mês, eu vou fazer você ganhar um desbônus no seu salário. É isso que a gente faz com os estados brasileiros. E é o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é roubado pelo governo federal também. Então há um ressentimento verdadeiro do gaúcho que é assim, entendi, parece que o governo me fez um favor, suspendeu uma dívida, sendo que o meu dinheiro está indo sustentar esse mesmo governo. É isso mesmo que está acontecendo. Então, nós precisamos fazer o Estado cuidar das contas públicas, até porque essa roubalheira que acontece com o Rio Grande do Sul também acontece com São Paulo, também acontece com o Paraná, também acontece com Santa Catarina, mas São Paulo, Santa Catarina e Paraná não estão no mesmo estado de descalabro fiscal que o Rio Grande do Sul está. Estão numa situação melhor. Dito isso, nós precisamos também resolver essa roubalheira. Só que tudo que eu estou falando aqui são medidas de longo prazo, médio prazo e curto prazo. No curto prazo, o Estado tem que recuperar a capacidade de investimento para fazer as obras que evitem esse drama. Ponto. Não há nada a se fazer. E digo mais, está vindo agora esse novo efeito do El Niño e as crises climáticas globais vão continuar aumentando e vocês, em especial, sofrem muito com isso. Vocês ou têm uma baita de uma estiagem ou vocês vão ter um alagamento. Aqui é sempre 8 ou 80. E o 8 é horrível e o 80 também é horrível. Pré-candidato Renan, antes de encerrarmos, é teu último dia no Rio Grande do Sul? Amanhã de manhã, meu último dia. E aí tu vai para? Volto para São Paulo, fico 2 dias, aí eu vou para Belo Horizonte. E aí São Paulo, aí Mato Grosso do Sul. É uma vida meio maluca de pré-candidato, né? A gente vai rodando o Brasil. Eu tava com 40 graus no Pará, agora peguei, sei lá, 5 graus aqui.
Mas eu gosto muito, eu adoro aqui o Estado, não tô falando pra ganhar votos das pessoas. Acabei de falar de vários problemas aqui do Estado, não quero puxar saco de ninguém, mas eu gosto muito aqui mesmo, gosto da comida, gosto do frio, gosto até da neblina na estrada. Um minutinho para a gente fechar o nosso bate-papo. A pesquisa te agradou? Essa última pesquisa, 7,8. Esse é o percentual. Agradou muito. Agradou porque, veja, mesmo com um aumento no número de candidatos, eu subi nela e eu tirei 7 pontos de diferença do Flávio. Eu preciso tirar o Flávio do segundo turno porque eu sou a única pessoa que pode derrotar o Lula. Eu já estou em terceiro, eu tenho um público muito fiel, eu tenho a maior militância de todas. E se me colocam com o Lula no segundo turno, eu acabo com a carreira do Lula. Eu vou aposentar esse homem. Vou aposentar ele e, de preferência, vou aposentar também a Janja, que é uma figura bizarra que apareceu na política brasileira. Pra fazer isso, eu preciso ir pro segundo turno no lugar do Flávio, porque o Flávio perde do Lula e perderá em todos os cenários. O Flávio tá encalacrado. Essa pesquisa mostrou, o único viável para fazer isso sou eu. Os demais candidatos ali que estão abaixo de mim, Zema, Caiado, Aécio Neves, Joaquim Barbosa, se somar o voto de todos eles já não dá a minha intenção de voto. Então, claramente eu descolei e eu sou a última linha de defesa. Eu sou, não só apenas eu, o meu partido, nós somos a última esperança para o Brasil não cair na mão do Lula. Então eu peço a ajuda de todos vocês que estão nos assistindo para acompanhar o que a gente está fazendo, porque sim, nós podemos derrotar ele, mas vocês precisam ter esperança. Muito bem, agradecemos a sua disponibilidade de conversar conosco, uma boa trajetória e até a próxima. Obrigado.